e voltamos no final do dia para casa, são e salvos em segurança para viver em nossa família. Isso é graça. Quando nós pegamos estrada, o Ricardo está sempre para baixo que a gente prega uma estrada e ele tem a certeza que ele vai chegar no destino dele. É porque ele dirige bem? Não, porque ele não dirige bem. Mesmo que dirigisse, é a habilidade dele de levar o carro na estrada que faz com que ele chegue no destino dele em segurança. O que faz que ele chegue em segurança no destino dele é a graça. Isso tudo, irmãos, que nós temos no nosso dia, que nos faz estar aqui, isso é a graça de Deus. Aquele livramento que você não sabe como você se livrou, passou um carro ali por você que você nem viu, você foi manobrar o carro e não viu. Já aconteceu comigo algumas vezes, eu manobro o carro e falo, da onde que surgiu esse carro? Não, eu olhei no retrovisor e não vi, mas passou na fininha, e foi um livramento. Isso é graça. Eu poderia ter batido o carro, mas eu tive a graça de Deus ali naquele momento. Quando você é a única pessoa do seu grupo de amigos que conseguiu se libertar do vício, que conseguiu largar as bebidas, que conseguiu largar a prostituição, a pornografia, as drogas, quando você é o único daquele grupo, o único que conseguiu sair, isso é graça. Isso é a graça manifesta de forma salvadora de Deus. Aqui a gente tem a Pétole, que é nutricionista, para quem não sabe, tá? Então, se quiser marcar uma consulta com ela, fique à vontade. A Pétole é nutricionista, então ela trabalha com alimentos. Eu vou aqui fazer mais ou menos o que eu entendo disso. Então, o alimento, o que é o alimento para a nossa vida? Ele tem a função de trazer para nós nutrientes, vitaminas, manter o nosso corpo em funcionamento e saudável. Tá certo, Pedro? Teoricamente é isso. Tudo bem, o alimento ele faz isso tudo. Mas por que esse alimento ele não tem gosto de chuchu sem sal? O alimento poderia ser apenas chuchu sem sal. Não tem gosto de nada. Você cozinha o chuchu e come e parece que está comendo água. Por que todos os nossos alimentos não são dessa forma? Por que os nossos alimentos têm sabor? Por que os nossos alimentos têm textura? Por que Deus fez desse jeito para eu poder sentir o gosto? Porque isso é a graça de Deus. Quando nós tiramos uma foto do universo e nós olhamos no computador, nós pregamos sobre isso. Quando nós estávamos falando sobre a grandeza de Deus. Quando nós batemos o telescópio, o Hubble bate uma foto do universo, o universo é colorido. E por que ele é colorido se só eu e você vemos cores? A maioria dos animais não vê em cores. Porque isso é a graça. Quando a sua mãe concebeu, a minha mãe concebeu, quando as nossas mães conceberam, isso é graça. Quando o feto foi se desenvolvendo na barriga da mãe, isso é graça. Normalmente as mães esperam até o 3º mês para poderem contar, né? Porque ali nesses primeiros meses há muita dificuldade, às vezes o bebê não se fixa. Então a maioria das mães esperam. Quando você venceu o 3º mês de gestação, foi graça. E aí você chega ao final e está na hora do parto. E o parto tem muitas complicações no parto. O bebê pode ficar com um cordão umbilical enrolado no pescoço. O médico pode puxar de uma forma que pode prejudicar o feto. Só que você está aqui hoje. Eu estou aqui hoje. Nós vencemos a concepção, nós vencemos mês a mês e nós vencemos o parto. Crescemos e estamos aqui hoje. Isso é graça. Então, a graça está em todos os lugares. Nós estamos cercados da graça. Mas tá bom, Gabriel, eu entendi o que você quer dizer. A graça é tudo isso, mas e o que ela é, afinal de contas? Você deu exemplos da graça, mas o que é a graça? Passa o próximo slide pra gente, Rai. Rapaz, as meninas estão rápidas hoje. A graça é
isso daí, irmãos. É um favor imerecido. É um presente gratuito de Deus. Veja que os exemplos que eu dei aqui foi de coisas que você não pagou, de coisas que você não trocou. Você não barganhou com Deus nenhuma dessas coisas, nem o ar que você respira, nem o seu nascimento, nem os livramentos. Nada disso você financiou para que Deus pudesse te dar. Veio inteiramente de graça, como um dom gratuito, como um presente, uma dádiva de Deus. Em Efésios 2:8 diz assim: porque vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é um presente de Deus. Então, se isso não vem de mim, isso é um presente de Deus, essa graça salvadora que me alcançou, é um presente de Deus, eu não sou melhor que você, e você não é melhor do que eu. E nós estamos aqui hoje, não somos melhores do que nenhum dos irmãos que não puderam vir também. E quando nós nos reunimos aqui, mesmo que a igreja estivesse cheia, nós ainda não seríamos melhores do que qualquer pessoa nesse mundo, de que qualquer bêbado, de que qualquer drogado no mundo afora. Nós ainda não seríamos melhores, porque nós estamos aqui pela graça de Deus. Isso deveria fazer de nós cristãos mais humildes, que reconhecessem que eu estar aqui, que você estar aqui, que o branco está aqui tocando, isso não é obra das nossas mãos, isso é obra inteiramente da graça de Deus que nos alcançou. E ela nos alcançou de tal forma que ela nos tirou desse mundo, nos separou e nos colocou aqui. Então isso é a graça, algo que eu não fiz, que eu não mereci, só que Deus me deu como um presente gratuito. Isso é a graça. Próximo slide, Rai. Então tá bom, eu entendi o que é a graça, mas por que eu preciso? Por que eu preciso dessa graça? Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele escreve assim: porque todos pecaram, e eles não podem mais alcançar o padrão da glória de Deus. Eu preciso dessa graça, eu preciso desse favor imerecido, eu preciso desse presente, porque eu não consigo mais alcançar ele sozinho. E por que eu não consigo mais alcançar ele sozinho? Porque eu pequei. E agora eu quero relembrá-los o relato do pecado, porque a gente só entende a graça se a gente entender o porquê nós precisamos dela. E nós precisamos dela por causa do pecado. Então vamos lá, eu vou resumir a história, mas vocês já conhecem de cor e salteado. Deus cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Isso é um exemplo claro da graça dele, porque ele não precisava me criar nem te criar. Ele não estava solitário no céu e falou: poxa, eu preciso criar o Mateus, a Dani, o Alessandro, para eles me alegrarem, para eu se sentir completo. Não, Deus não precisava nos criar, Ele por si mesmo se basta, mas Ele nos criou como um presente para nós mesmos. Isso já é o início da graça. Deus nos criou e além de nos criar, nos deu inteligência e nos deu algo muito importante: o livre-arbítrio, o poder de escolher entre o bem e o mal. Ele poderia também não nos ter dado esse poder, poderia nos criar como marionetes, para nós fazermos apenas a vontade dele, mas ele nos criou com direito de escolha, com inteligência. Ele nos deu essa importante decisão de escolher por ele ou não. E aí o que acontece? Deus coloca o homem e a mulher no jardim do Éden, vocês sabem a história, coloca e fala para eles, dá um rolezinho com eles lá, e fala: ó, Adão, Eva, esse aqui é uma árvore, vocês podem comer dessa árvore, vocês podem comer daquela árvore ali também, só que dessa árvore aqui, vocês não comam. Por
Por que Deus colocou uma árvore que eles não podiam mexer? Por que Deus apenas não colocou aquela árvore ali ao alcance deles? Deus colocou aquela árvore ali justamente porque deu a eles o poder de escolher comer ou não. Ele é um Deus piedoso, um Deus amoroso, que não nos manipula. Então ele colocou aquela árvore ali e falou: ó, vocês comem de todas essas árvores, podem tocar em todos esses frutos, mas não comam dessa árvore aqui. Não toquem e não comam desse fruto. O que acontece? Quando Deus fala isso, Deus dá uma informação muito importante para eles. Vocês não toquem e não comam, porque quando vocês comerem, vocês morrerão. Então Deus deu uma sentença: quando vocês comerem, vocês irão morrer. E o que o homem faz? É igual aos nossos filhos, quando a gente fala: não enfia o dedo na tomada. Ele vai lá e enfia o dedo na tomada. Irmãos, nós faríamos as mesmas escolhas de Adão e Eva. Não ache que Adão e Eva, ele ainda tinha o livre-arbítrio de escolher entre o bem e o mal. Nós, com a nossa natureza pecaminosa, nem pensaríamos em escolher o bem, já iria direto para o mal, se nós fôssemos deixados a nós mesmos. Mas a graça nos alcançou. Então o homem vai e come exatamente do fruto que ele não poderia comer. Assim que ele come do fruto, o que acontece? As escamas dos olhos deles se abrem e eles começam a ver a nudez dele. Ele começa a ver e sentir vergonha do estado que ele estava. E aí ele vai, se esconde, digamos que atrás de um arbusto. E Deus tinha o costume de, ao finalzinho da tarde, vir passar um tempo com Adão e Eva. Ele andava pelo jardim e caminhava com Adão e Eva. Provavelmente ia ver os nomes que Adão tinha dado aos bichos. E nesse momento Deus vem, desce ao jardim. Mais um sinal da graça. Deus não precisava descer no jardim. Ele poderia apenas colocar o homem ali e deixar o homem por si só. Mas Deus fazia questão de descer para ver como o homem estava. O nosso Deus não nos criou e nos abandonou. Algumas filosofias dizem isso. Deus criou o mundo e deu corda e sumiu. E a gente está vivendo por nós mesmos. Mas a Bíblia demonstra que nós temos um Deus que se importa, que se interessa. Então esse Deus vem passar um tempo com Adão e Eva. E nesse momento Deus não os encontra ali. E começa: Adão, Eva. Deus sabia onde eles estavam, irmãos. Mas Deus queria ouvir a voz deles. E aí eles escondidos ali em algum arbusto: Deus, nós estamos aqui. Nós vimos o Senhor. E pelo nosso estado de nudez e vergonha, nós nos sentimos com medo e preferimos nos esconder. E aí você sabe a história. Deus olha e fala: poxa, mas por que? Como vocês sabem que estão dessa forma? E entende que o homem tocou naquele fruto que não comeria, que ele tinha falado para não comer. E aí, resumindo, Deus dá uma sentença para a serpente, dá uma sentença para Adão e Eva. E aí olha que engraçado, Deus tinha dado uma regra: se vocês comerem deste pão, desse fruto, vocês vão morrer. Então Deus vê que eles comeram do fruto, sentencia a serpente, sentencia Adão, sentencia a Eva e mata eles. Fim da história. Quem vai falar sobre a oferta hoje? E acabou a história. Foi assim. Deus falou que se eles comessem, eles morreriam. Eles comeram. Nada mais justo do que Deus cumprir a sentença que Ele tinha dado: quando vocês comerem, vocês vão morrer. Eles comeram, Deus matou eles. Fim. É assim a história? O que aconteceu? Poxa, mas Deus falou que eles morreriam. E eles não morreram. Deus não matou eles. Deus deixou bem claro que se eles comessem, eles iriam morrer. Paulo, quando escreve aos Romanos, ele escreve assim: pois o salário do pecado é a morte. Então o pagamento sobre o ato de Adão e Eva, o salário que eles mereciam por pecar, era a morte. Nada mais justo. E o que é o pecado? O pecado é quando nós erramos o alvo. Adão e Eva erraram o alvo. Mas o mesmo versículo que diz que o salário do pecado é a morte, ele continua.
E está escrito assim: o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito, a graça, o favor imerecido que Deus nos dá é a vida eterna com Jesus Cristo. O nosso salário pelos nossos pecados era a morte. Eu merecia a morte, você merecia a morte. Mas Deus deu de graça, gratuitamente, a vida eterna com Cristo. Deus tinha um plano, irmãos. Deus já tinha um plano. Deus não foi pego de surpresa. Deus não os mata, mas faz o quê? Faz para eles vestes de pele de animal. E quando Deus cobre eles com essas vestes de pele de animal, o que cobriu eles? As vestes, as peles feitas do pelo do animal. Mas não só isso. Além de cobrir eles fisicamente, Deus estava dando um sinal da graça. Dessa graça que a gente leu em Tito, a graça salvadora. Porque mesmo que provisoriamente um animal teve que morrer para que o homem tivesse a sua vergonha, o seu pecado, a sua nudez coberta diante de Deus. Então, provisoriamente, o sangue daquele animal cobriu. A gente chama de expiou, não redimiu, mas expiou o pecado do homem. Deus fez vista grossa. Aquele inocente pagou pelo pecado de Adão e Eva. Deus mostrava ali que um inocente teria que pagar o preço, teria que receber esse salário do pecado, que seria a morte. Nós estamos falando de graça. Só que essa graça, ela não é de graça. Alguém teve que morrer para que nós tivéssemos o nosso pecado e a nossa nudez coberta diante de Deus. Nós recebemos esse presente, essa graça, mas alguém pagou um preço por ela. Próximo slide. E nós chegamos então na graça salvadora, que é a graça que está ali em Tito. Por que graça salvadora? Porque Paulo, quando escreve a Tito, escreve dessa forma: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Mas por que ela é salvadora? Por que essa graça, além de te alcançar, ela te salva? Porque é um versículo que todo mundo conhece aqui. Esse aqui a gente decora com 2 anos de idade. Por que ela é salvadora? Porque Deus amou tanto esse mundo que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O salário do pecado foi pago. Jesus pagou. Jesus recebeu esse salário. E recebeu de uma vez por todas. Não foi algo que ele recebe todo dia que você erra o alvo, todo dia que você peca. Jesus recebe, não, ele já pagou, irmãos. Pagou pelos pecados que você fez, pelos pecados que você está cometendo e pelos pecados que você ainda vai cometer. A dívida era minha, a dívida era nossa, mas foi paga. A dívida que nós tínhamos com Deus. Toda vez que Deus olhava para nós, mesmo que antigamente os judeus sacrificavam os animais e espargiam sangue no altar, Deus olhava, mas aquele sangue do animal não cobria totalmente. Deus ainda conseguia ver o pecado e isso incomodava ele. A gente tinha uma dívida. Deus olhava e sabia que a gente merecia a morte, mas Cristo veio e pagou de uma vez só toda essa nossa dívida. Por que graça salvadora? Porque essa graça, ela não apenas nos salva, mas ela também nos capacita a viver de forma diferente. Então nós temos 2 visões dessa graça. Nós temos a graça salvadora, que foi essa que pagou pelos nossos pecados, e nós temos também a graça purificadora, a graça que nos santifica. Então, além da graça nos salvar, ela nos santifica.
Se nós continuarmos o texto de Tito 2:11, nós lemos ali, só que, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas, mas até o 14 continua assim, ó, a graça de Deus se manifestou de forma salvadora a todas as pessoas, e somos instruídos a abandonar o nosso estilo de vida ímpio, os prazeres pecaminosos. Neste mundo perverso, devemos viver agora com sabedoria, com justiça e com devoção, enquanto aguardamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, porque Ele entregou a sua vida para nos libertar de todos os nossos pecados, e também para nos purificar e nos fazer seu povo, inteiramente dedicado a boas obras. Então, além da graça nos alcançar, ela também nos salva e nos purifica. Imagine uma pessoa que ela está caindo num poço cheio de lama, e você cai num poço cheio de lama. A gente assistiu um filme esses dias que a pessoa caiu num silo. Acontece acidente, né, pastor? Você está acostumado a trabalhar com silo. As pessoas caem e elas não têm sustentação e vai afundando. Você não tem como se sustentar ali para subir. Imagine que a pessoa está caindo num poço de lama e ela vai afundando, 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 a tal ponto que ela não é vista mais. A mãozinha dela já não está mais ali. Essa graça, a graça salvadora, ela mergulha lá no fundo, pega na mão dessa pessoa que está cheia de lama, que está atolada de lama, mergulhada em seus pecados. Essa lama é o pecado. Essa pessoa mergulhada nos seus pecados, a graça vai lá no fundo, segura na mão dela e traz ela de volta. Essa é a graça salvadora, traz ela de volta e coloca ela em pé. Ela foi salva, ela está em pé, só que ela está toda suja ainda. E agora a graça purificadora, ela vem e lava essa pessoa, lava esse crente. Ela troca as vestes dele por vestes novas. A Bíblia diz que nós seremos mais alvos do que a neve. Troca essa roupa suja nossa de pecado por roupas limpas, nos coloca em pé novamente. Ela nos alcança, nos purifica e nos coloca em pé novamente. E nós só estamos de pé pela graça. Às vezes nós chegamos na igreja e o irmão fala: como é que você está? Você fala: só a graça. E é assim mesmo. É só a graça de Deus. Queridos, saia dessa noite entendendo que não há pecado, não há poço mais profundo de pecado que você esteja mergulhado, que a graça de Deus não possa te alcançar. Se na sua família tem alguém nessa situação também, a graça poderosa de Deus pode alcançar essa pessoa. Não há nada, irmãos, que a graça de Deus não possa perdoar, mesmo que você não mereça, e nós não merecemos. O que nós merecemos é o castigo de Deus, só que Cristo Jesus levou esse castigo sobre Ele, e essa graça hoje ela vai lá no fundo do nosso coração e nos traz de volta. E quando ela nos traz de volta, ela nos salva. E quando ela nos salva, ela nos limpa dos nossos pecados. E quando ela nos limpa dos nossos pecados, ela nos coloca em pé. Hoje eu não traio mais a minha esposa porque eu sou bonzinho? Não, porque a graça de Deus me alcançou. Hoje eu não devo o meu irmão, eu não devo a minha família, eu não devo o meu chefe, eu não tomo dinheiro emprestado e não pago porque eu sou bonzinho? Não, porque a graça poderosa de Deus me alcançou, me limpou. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Leve isso na sua consciência, irmãos. A graça de Deus é poderosa e não há nada que ela não possa perdoar, não há lugar que ela não possa entrar, não há ambiente em que ela não esteja ali e algo mude. Ela alcança todos, irmãos. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Se você confessar com a sua boca o seu arrependimento, ela vai te perdoar, ela vai limpar o seu coração e ela vai te colocar de pé, e você vai poder caminhar de novo com Cristo. Amém? Curva vossas cabeças, vamos fazer uma oração.
Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça salvadora ter nos alcançado. Nós, Senhor Jesus, reconhecemos que não somos nada sem ela. Reconhecemos que estamos aqui, Senhor, porque o Senhor nos alcançou. Eu não tenho nada, Senhor Jesus, que possa pagar o que o Senhor fez por mim. O meu coração é um coração pecaminoso. Se a sua graça não estiver sobre mim, eu vou me apressar ao pecado de novo. Eu quero voltar ao meu estado de pecado. Eu quero correr como um porco corre para a lama. Se o Senhor em algum momento retirar a sua graça da minha vida, Deus, assim como Davi disse, não retire de nós o teu Espírito, não retire de nós a sua graça, Deus. Nós precisamos dela para continuar, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, e nos dê mais uma oportunidade. Que a tua graça, Senhor Jesus, venha nos alcançar, venha, Senhor Jesus, correr atrás de nós, ó Deus, mesmo que nós não queiramos ela, que ela possa pegar em nossas mãos, nos puxar de novo, nos tirar do nosso estado de pecado, nos limpar, ó Deus, nos colocar de pé, levantar a nossa cabeça e nos fazer andar como cristãos salvos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça salvadora que se revelou a mim e que se revelou aos meus irmãos, ó Deus. Obrigado, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos dessa graça maravilhosa e que nós possamos impactar a nossa família, impactar os nossos amigos no trabalho, impactar a nossa sociedade, a nossa cidade, que eles venham ver em nós a tua graça maravilhosa, que alcança o pecador e transforma ele, nos coloca aqui na tua casa diante de ti. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos.